Boa noite, é um prazer muito grande estar conversando com vocês aí, com você que está aí nos assistindo. Pois é, a indústria alimentícia nos adoece e a indústria farmacêutica nos vicia. Então nós estamos doentes e estamos viciados. Esse é o grande problema. Se você analisa a saúde do brasileiro, um indivíduo de 65 anos de idade, ele recebe em média 5 remédios diferentes por dia. Ele recebe remédio para pressão, remédio para colesterol, remédio para diabetes, remédio para artrite, remédio para o estômago. E como esses remédios, no final das contas, todos têm efeitos colaterais, um vai cobrindo o efeito colateral do outro. Chega um momento que o que perturba a pessoa, na realidade, não é a doença original mais. São os remédios que essa pessoa está tomando. Eu acho que você também concorda que a maior riqueza que existe para nós é a nossa saúde. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Methodist Hospital, em Houston, por quase 3 anos, fazendo pré e pós-operatório para os pacientes do Dr. Michael DeBake, que era um famoso cirurgião. E lá iam milionários. Tem a gente que chegava lá no seu próprio avião, só para você ter uma ideia, no seu próprio avião. E eu, naquela relação médico-paciente ali de cabeceira de leito, onde eu cuidava dos que falavam português e dos que falavam espanhol, essa era a minha responsabilidade, mas todos aqueles milionários que estavam lá eram unânimes. Doutor, eu daria tudo que eu tenho para recuperar a minha saúde. Espero que você saiba o valor da saúde. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Essa é a grande verdade. Então vamos começar. A sua saúde depende da sua hereditariedade. Aquilo que você trouxe com você no seu genoma, no que você conhece com o nome de DNA. Então, o que você herdou, pode ser que você tenha herdado uma patologia que é um atavismo. O que é isso? Que no seu pai não teve, o seu avô não teve, mas o seu bisavô teve. E se manifesta agora em você. Isso chama atavismo. É um caractere, é uma doença, no caso que nós estamos discutindo aqui, que veio de gerações passadas. Tem coisas, inclusive, que você tem que são hereditárias, mas não são genéticas. Nem tudo que é hereditário é genético. A sua avó fumava e você tem uma predisposição à asma. Isso é hereditário, mas não é genético. Não houve uma mudança no DNA para isso. Tá? Então, isso, ao invés de ser genético, é epigenético. Eu quero fazer essa distinção para você. O genético está no DNA. O epigenético está em volta do DNA das proteínas reguladoras chamadas estonas, que interagem com o meio ambiente. Por isso que o meio ambiente onde você vive e o seu estilo de vida vão ser mais importantes do que a sua hereditariedade. Ninguém é refém da sua hereditariedade. A sua mãe pode ter falecido de câncer de mama, a sua irmã mais velha, e você do sexo feminino está preocupado aí com câncer de mama. Se eu lhe mostrar o caminho que o Hipócrates, pai da medicina, já dizia que o seu remédio seja o seu alimento, que o seu alimento seja o seu remédio, você vai poder silenciar este gene que, se expresso, poderia trazer o câncer de mama. Porque um gene, ele é como uma lâmpada. E a epigenética é como se fosse um interruptor. A lâmpada pode estar apagada ou ela pode estar acesa. Um gene, que é um oncogene, que é um gene que causa câncer, ele pode estar silenciado ou ele pode estar ativo. Nós chamamos de expresso, que é uma expressão gênica. E quem que faz essa expressão gênica? Ou quem que faz isso ficar silenciado? Os alimentos. Por isso que mude a sua alimentação, mude a sua vida. Porque no momento que você aprende a comer certo, infelizmente isso não foi ensinado, os seus pais não lhe ensinaram, porque eles também não sabiam. Se eles soubessem, eles teriam ensinado.
E você, como todo mundo, ingere mais carboidratos do que deveria, né? Você ingere mais calorias do que deveria, e com o passar do tempo você vai pagando o preço. Antigamente, o solo brasileiro era rico. Você plantava um tomate, você colhia, tudo que tinha no tomate estava lá. Hoje o solo brasileiro ficou pobre, porque o plantador de tomate ele faz monocultura, que é um erro. Naquele lugar ele só planta tomate. E o tomate vai lá e busca o selênio do solo todo ano. No final do ano, ele coloca o adubo lá que não tem selênio. Tem potássio, tem nitrogênio, tem fósforo, que é o adubo mais comum. Mas não tem selênio. Então, teoricamente, no livro, quando você vai estudar, diz lá que o tomate tem selênio. Mas aquele tomate que você comprou na feira, que veio daquele plantador lá, aquele agricultor, que planta no mesmo lugar há 10 anos, não tem. Então, você pensa que você tem uma alimentação saudável, mas no frigir dos ovos, se você for ver, a maioria das pessoas hoje tem deficiência de minerais e tem deficiência de vitaminas. Por isso que é importante hoje você fazer suplementação, principalmente naqueles minerais e vitaminas que são mais escassos no Brasil. Fazendo parte disso tudo, e antes que a gente entre na alimentação propriamente dita, nós vivemos de oxigênio. Você pode ficar 30 dias sem comer, você pode ficar 10 dias sem beber água, mas você não fica mais do que 3 minutos sem respirar. Por quê? Porque você precisa de oxigênio. Se faltar o oxigênio no seu cérebro por mais de 2, 3 minutos, você desmaia. Você desmaia por um mecanismo de defesa para tentar restabelecer o fluxo com a gravidade ajudando. Então, nós estamos constantemente dependentes do oxigênio. E esse oxigênio vem da nossa respiração. Então, se nós não sabemos respirar, ou se nós respiramos pela boca, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, vai chegar uma hora que isso vai ter uma repercussão em você. Então, é muito importante você entender isso. E principalmente, por exemplo, se você ronca quando você está dormindo, isso significa que as suas vias aéreas não estão funcionando bem. Você parou de respirar pelo nariz, está respirando pela boca, e com o passar dos anos, ou com a obesidade, a língua cai para trás, e aí você tem dificuldade em respirar, e você começa a roncar. E você não sabe disso, mas o seu ronco te acorda a noite inteira. Você tem microdespertares. Só que no dia seguinte você não se lembra. Mas se for feito um estudo chamado polissonografia, onde você é monitorado e é estudado o seu sono, você vai ver que você tem microdespertares a noite inteira. E você tendo microdespertares a noite inteira, chega uma hora que você começa a não ter um sono reparador. E se você não tem sono reparador, você não tem saúde. E quanto à sua alimentação, alimentar é uma coisa, nutrir é outra. Se eu entro num fast food e como um hambúrguer, com uma Coca-Cola e com as batatas fritas, eu saio de lá alimentado. Eu não saio de lá nutrido. Como eu não saí de lá nutrido, o que acontece? Daí um pouco, eu sinto fome de novo. Quando eu alimento, mas não nutro, eu fico com fome, porque as células ficam gritando, mano, eu quero mais alimento, quero mais que tenha nutrientes. Você tem que ingerir alimentos ricos em nutrientes. E os alimentos que você compra nos restaurantes de fast food, eles são muito vazios em nutrientes, extremamente vazios. Eles são muito ricos em caloria, mas eles são muito vazios. Aliás, o produto alimentício, que você tem que fazer a distinção entre o que é alimento e o que é produto alimentício, quando você entra no supermercado para fazer as suas compras mensais. A maioria dos produtos que você coloca no seu carrinho não são alimentos, eles são produtos alimentícios, ou seja, são produtos que têm conservantes, são produtos que têm ativadores do paladar. A nossa língua é capaz de detectar o salgado, o doce, o azedo, o amargo, e no meio da língua tem um receptor, talvez você esteja escutando isso pela primeira vez, que se chama umami, U-M-A-M-I.
O MAM é um receptor que capta o gosto do glutamato, do monossódio glutamato, MSG, monossódio glutamato, que é um veneno para o cérebro, mas é permitido por lei colocar. Então, quando você compra uma sopa industrializada, que você adora aquele sabor daquela sopinha que vem enlatada, ora, como a lei permite, o fabricante daquela sopa faz igual o concorrente dele, coloca um pouco de monossódio glutamato. Aquele monossódio glutamato, todo dia você tomando aquela sopinha gostosa, primeiro você fica viciado, igual você fica viciado em cocaína, igual você fica viciado em tabaco, você fica viciado em monossódio glutamato. Você quer tomar aquela sopinha todo dia, achando que está sendo saudável. E aquele monossódio glutamato agora, ele sobe para o seu cérebro. E ele pode precipitar Alzheimer, ele pode precipitar Parkinson, que você vai tomar e ingerir aquilo por muitos e muitos anos. Então, a mensagem importante que eu estou passando para você aqui é o seguinte: quantos por cento da minha alimentação é realmente alimento e quantos por cento da minha alimentação é produto alimentício? O que é que você toma no café da manhã, o que é que você come no almoço, o que é que você come no jantar. Se você fizer um levantamento, provavelmente mais de 50% que você está ingerindo, que é assim, em geral, a população brasileira, principalmente a população urbana, não está ingerindo alimento, está ingerindo produto alimentício. Bom, o que a gente precisa para ter saúde? Primeiro, a gente precisa de água. Mais de 70% do nosso corpo é água. A água é o mais abundante dos nutrientes. Ela faz hidrólise, então ela é um nutriente. Por muitos anos achavam que a água não era um nutriente. Hoje nós sabemos que ela é um nutriente. E mais de 40% das pessoas que você encontrar caminhando nas ruas, elas estão desidratadas. E quando desidrata, libera uma coisa chamada histamina. E a histamina predispõe à dor crônica. Então você que está precisando tomar analgésico para melhorar a sua dor crônica, e você acorda com dor aqui, dor ali, se você aumentar a quantidade de água que você bebe, automaticamente a dor vai desaparecer. Eu tenho um desafio para você. Passa a partir da manhã a ingerir 2 litros de água por dia. Faz isso por 10 dias. Você vai ver que todas as suas dores vão sumir. Só que você não pode ingerir a água pura, como você conhece. Quando você ingere água, se você ingerir só água, você acaba expoliando minerais do seu corpo. Então você tem que ingerir sal. Não é o cloreto de sódio que você tem na sua mesa. Cloreto de sódio, que é aquele sal de mesa que você conhece, branquinho, aquilo é veneno. Porque para chegar naquele branquinho, precisou de uma série de bleaching, uma série de detergentes que ficaram ali no produto e são venenosos. Então, se você ingerir cloreto de sódio, que é o seu sal de mesa, você, além de ter pressão alta, você vai ter uma série de outras consequências. No entanto, se você aprender a ingerir o sal integral, que pode ser um sal integral marinho, ou pode ser um sal integral que venha, por exemplo, do Himalaia, sal rosa do Himalaia, você vai estar ingerindo mais de 60 minerais, entre eles um mineral chamado magnésio. Nós, brasileiros, temos carência, porque você, para ter magnésio, você precisa ter água magnesiana. Para você precisa ter água magnesiana, você precisa ter vulcões. E o Brasil é pobre em vulcão, ainda bem, né? Nós não temos vulcões. Mas também pagamos um preço por isso. Nada é de graça, né? Não tem almoço de graça. Tudo tem um preço. Então o Brasil é conhecido internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde como sendo um país pobre, por exemplo, em magnésio. Entre outras coisas. Por exemplo, problemas que nós temos também de iodo. E assim vai. Aliás, se você fizer um estudo, e os americanos fazem isso muito bem, que chama NHANES, que é um estudo feito pelo Departamento de Agricultura americano, que a cada 5 anos eles pegam 2.500 americanos em diferentes cidades
e faz uma avaliação laboratorial do que eles vêm ingerindo, e nos últimos 30 anos, por exemplo, a quantidade de iodo que você ingere caiu 50%, porque não tem mais no solo. Quando a sua mãe tinha a sua idade, ela ingeria o dobro do iodo que você ingere hoje. Quando a sua mãe tinha a sua idade, ela ingeria mais do que o dobro de magnésio que você ingere hoje. Então, o que está acontecendo? Os minerais e as vitaminas estão desaparecendo dos alimentos. Então, com isso você vê as consequências. Mas vamos voltar na nossa história da água. 70% do nosso corpo é água. O cérebro chega a ser até mais. E quanto mais jovem você é, mais quantidade de água você tem. Um recém-nascido chega a ter 80%, 85% de água. Uma pessoa idosa de 90 a 100 anos chega a baixar para 60%, 59% de água. Então, se você quiser melhorar a sua saúde, a primeira coisa que você tem que fazer é ingerir mais água. E concomitantemente à água, você ingere mais sal. Então, geralmente, você coloca uma colher de sal integral, uma colher de café. Tem colher de sopa, tem colher de chá, tem colher de café. 3 colheres de café fazem uma colher de chá. Então, você pega uma colherzinha de café, põe num litro de sal integral, põe num litro d'água. E você toma aquele litro d'água durante o dia. Se você quer tomar 2 litros, você põe 2 colherzinhas. É muito simples. Aí você vai se hidratar. Só isso aí já faz uma diferença enorme no resultado. Nós somos viciados em carboidrato. É tão difícil você ficar longe do açúcar que é quase um martírio, porque quando você ingere o açúcar, você imediatamente aumenta a sua dopamina. A dopamina faz a gente ficar mais feliz. Então a dopamina estimula você para a vida. Então você está num ciclo vicioso, viciado. Açúcar é tão viciante que eles pegam ratos e colocam numa bandeja, num pires eles colocam açúcar, no outro pires eles colocam cocaína. E eles filmam esses ratos por 24 horas e eles passam muito mais tempo no pires que tem açúcar do que no pires que tem cocaína. Ou seja, no frigir dos ovos, açúcar é mais viciante do que cocaína. E quando você ingere mais carboidrato que você deveria, a sua insulina sobe. E você desenvolve uma coisa chamada resistência insulínica, que termina em diabetes. É uma doença que vem crescendo absurdamente no mundo. É uma doença que praticamente não existia na antiguidade. Você deve conhecer ou ter um parente diabético. E a diabetes tipo 2, que é a mais comum, 95% é tipo 2. Os 5% é o tipo 1, que geralmente ocorre na juventude e precisa de insulina. A tipo 2, que é a chamada diabetes do adulto em geral, hoje o termo já não se aplica mais, porque você encontra americanos com 9, 10 anos de idade, 12 anos já diabéticos. Então é impressionante a quantidade de diabético no mundo. E o conceito que se tem erradamente em medicina é que diabetes é uma doença progressiva e que você não tem nada que você possa fazer. Você tem que tomar remédio. E aí vem as amputações, vem cegueira, vem transplante de rim, vem transplante de fígado e etc. Mas o fato é que se você fizesse, como eles fizeram, eles pegaram um grupo de aborígenas. O que são aborígenas? São os nativos australianos, que os pais, os avós viviam na floresta. E eles, filhos desses netos, vieram para a periferia da cidade, na cidade de Sydney. Eles pegaram esses indivíduos, seriam os índios deles, que estão morando na periferia. Como tem aqui no Brasil, você vai em Campo Grande, você vai em Cuiabá, você vê índios morando na cidade. Então, os índios ali, australianos, chamados aborígenes, como eles têm uma genética para poder sobreviver à fome, eles têm um tipo de gene chamado Thrift Gene, que é o gene parcimonioso, é o gene da economia. Quando põe fartura para ele, principalmente na forma de carboidrato, eles desenvolvem diabetes. Todos eles ficam obesos e todos eles desenvolvem diabetes. Então, eles pegaram um grupo de 30 obesos diabéticos
na periferia de Sydney, na Austrália. E levaram esses de volta aos seus ancestrais. Eles foram viver durante 3 semanas ininterruptas, comendo a comida que os avós deles comiam no mato, lá na floresta. E em 3 semanas, todos curaram a diabetes. Não tinham mais problema de glicemia. A glicose de todos eles normalizou. E a insulina de todos eles normalizou. Por apenas tratamento, onde tirou o carboidrato. Aí você fala assim, eu quero comer isso, então eu vou tomar esse remédio. A ponto de você ter que ingerir insulina. Insulina é um hormônio que causa diabetes, por incrível que pareça. Eu não estou aqui para discutir esse conceito, porque o nosso tempo não permite, mas você vai ver que quanto mais insulina você tiver no sangue, mais resistência insulínica você tem, mais predisposição, mais diabetes vai pior. Isso entra num ciclo chamado vicioso. Entendeu? A outra coisa que você deveria de comer e não come é gordura, porque fizeram uma lavagem cerebral em você de que gordura faz mal. O seu avô, o seu bisavô comia carne de porco numa boa, cozinhava com banha de porco numa boa e era muito mais saudável do que você. Porque eles ingeriam gordura. Por quê? Todas as células são feitas, a membrana celular é feita de gordura. O nosso cérebro é feito de gordura. Se você tira a gordura da sua vida, você tem uma deficiência, inclusive, cognitiva. Eu acho que existe uma doença no mundo hoje chamada deficiência lipídica, que nós, cardiologistas, assustamos as pessoas que elas não podem comer gordura. Porque se elas comerem gordura, o colesterol vai subir, meus amigos. Meu amigo, você que está aí, minha amiga. Colesterol não é feito de gordura. Colesterol é feito de carboidrato. Colesterol não é uma gordura. Conversa com seu amigo bioquímico. Colesterol é um álcool. Ele não é uma gordura. E ele não é feito de gordura. Ele é feito de carboidrato. Se o seu colesterol está elevado, provavelmente é porque você está comendo muito açúcar. Se você diminuir a sua quantidade de açúcar, você vai diminuir o seu colesterol. Muitas vezes o seu colesterol está elevado porque você tem um problema de tireoide. Você tem hipotireoidismo. Aliás, o colesterol elevado antigamente era usado para detectar, hoje já tem exames mais sofisticados, se você tinha algum problema de tireoide. É o teste dos pobres para saber se tem problema de tireoide. Então, se você está com colesterol alto, você vai no seu cardiologista e ele, sem checar sua tireoide, ele te passa uma estatina da vida, e na realidade você está com um problema tireoidiano, ele não resolveu o seu problema, em absoluto. Porque o colesterol elevado é apenas um marcador. Imagine que você tenha uma fábrica que fabrica fogos de artifício. E você sabe que as fábricas que fabricam fogos de artifício, uma hora pode explodir, pegar fogo e queimar tudo. Então você montou um sistema de alarme, com um alarme na sua cabeceira, na sua cama. Se algum dia a sua fábrica lá pegar fogo e começar a aparecer fumaça, vai tocar uma campainha na cabeceira da sua cama e você vai tomar uma providência. Só que um dia você acorda às 3 da manhã, a campainha está tocando, você vai lá e corta o fio dela, claro, ela parou de tocar, e você volta a dormir. É mais ou menos assim. O colesterol subiu, ele é mocinho, ele não é bandido, ele está ali por uma razão, por um marcador, ele é um marcador, só que você vai lá e baixa o colesterol, você vai lá e corta o fio do alarme, ao invés de você ver o que está causando. Entendeu a diferença? E aí, erradamente, você fala assim, não, eu não posso comer gordura. Aí, como você não pode comer alimentos sem gordura é igual comer isopor, ninguém aguenta. Tem que colocar um açúcarzinho para enganar o paladar. Aí você começa a ingerir mais carboidratos. E na ingestão de mais carboidratos, você desenvolve uma síndrome metabólica. Você pega a barriguinha de chope, entendeu? Você fica mais obeso e você começa a ter os problemas do diabetes. E isso depois leva um susto, porque o diabetes no começo ele é silencioso, ele é praticamente sem sintoma. E aí vem a história das proteínas, que muitos de vocês comem demais e muitos de vocês comem de menos. Porque se você faz tanto regime
e come tanta alface, só que a nossa estrutura ela é feita de proteínas. Os nossos músculos são proteicos, os nossos ossos são proteicos, o nosso sangue, as hemoglobinas, tudo é proteína. Então, se você não ingere a adequada proteína, que é 1 grama por quilo de peso, você pesa 70 quilos, você tem que ingerir em torno de 70 gramas de proteína por dia. Se você não ingere as proteínas certas, você começa a desenvolver uma coisa chamada sarcopenia. Você chega a um ponto que você não consegue atravessar a rua sozinho mais. Você precisa de alguém que te dê a mão e te ajude, porque você não tem mais força para levantar o seu esqueleto. Tá? E tem pessoas que comem proteína demais. Pessoas que vão bombar nas nossas academias e ingerem whey protein em quantidade grande e eles não sabem, coitados, que grande parte dessa proteína que eles ingerem no organismo vira açúcar. Sabia disso? Que proteína vira açúcar. Se você ingerir demais, ela vira açúcar. Então, esses whey proteins da vida, que na maioria deles são tudo junk food, porque você vai lá, tem 10, 15, 20 gramas de carbono, de carboidrato, desculpa, permitido por lei. No seu sangue inteiro, se você somar, tem 5 gramas de açúcar. No whey protein que você ingere, pode chegar a ter 20. Como o Fantástico fez uma análise uma vez, alguns chegam a ter 30 gramas de açúcar, de carboidrato, que vai virar açúcar, por porção. Você pensa que está ingerindo proteína, e você está ingerindo muito mais carboidrato do que proteína. E aí nós temos que ter a preocupação com as vitaminas e com os minerais. Toda deficiência de uma vitamina causa uma doença. Se você não tem vitamina A, você tem cegueira noturna. Se você não tem vitamina B1, você desenvolve problema neurítico dos nervos. Se você não tem vitamina C suficiente, você desenvolve escorbuto, a sua gengiva começa a sangrar. Claro, que isso em grau exagerado. Na antiguidade, quando a esposa do marinheiro levava ele no porto para se despedir dele, ela voltava para casa de preto, de luto, porque ela achava que ele não ia voltar. Porque pensava-se, primeiro, que o mundo era plano, que ele ia cair no abismo, mas na realidade ele morria era de quê? Ele morria de escorbuto, porque eles levavam batata e não levavam frutos cítricos, como limão, por exemplo, e todos ficavam deficientes de vitamina C, causavam escorbuto, eles perdiam todos os dentes, e começavam a sangrar e morriam. Já teve navio onde morreram 70%, 80% dos marinheiros numa viagem de escorbuto. Então, as vitaminas previnem uma série de doenças. E quando dadas em doses um pouco acima do normal, elas funcionam como nutracêuticos. Então, elas podem tratar doenças, e muitas doenças. Por exemplo, a vitamina B3, B de bola, ela trata alcoolismo. Se você der para uma pessoa que é alcoólatra, 1 hora antes dele beber, ele toma a vitamina B3, B de bola, ele pode parar de beber. Entendeu? Tem muitos estudos sobre isso. E, finalmente, a parte do oxigênio, que é muito importante. Você aprender a respirar e, muitas vezes, você até acrescentar no seu esquema o oxigênio para aumentar a sua oxigenação. Tá? Então, água, carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais, oxigênio, etc. E onde é que você prepara o seu alimento? Eu preparo meu alimento na cozinha. Tá bom. O que você usa? Eu compro comida pronta e uso micro-ondas. Pois é, o micro-ondas é um problema. Eu sei que ele é extremamente prático, né? Extremamente fácil de resolver o problema. Se eu, por exemplo, esquento um leite no micro-ondas, aquele subir da temperatura rápido e baixar, ele faz uma desnaturação das proteínas do leite. Quando você tira o leite de lá, ele já é outro produto do que aquele que entrou. Se uma mãe pega uma mamadeira de plástico, isso é visto com frequência, esquenta no micro-ondas, o calor batendo naquele plástico libera bisfenol A e fitalatos, que são xenoestrógenos. Aquilo entra no corpo do bebê e funciona como hormônio feminino, causando uma coisa chamada estrogenicidade, criando essa epidemia
de crianças com 6 meses de idade obesos. Só falta você me dizer que as crianças com 6 meses de idade estão obesos porque eles não fazem muito mais ginástica como fazia antes, né? E estão comendo mais. Crianças de 6 meses não têm atividade física nenhuma, eles não andam, eles só ficam deitados. Por que estão ficando obesos? Porque eles estão ingerindo xenoestrógeno. Mas não é só eles que estão ingerindo xenoestrógeno, os adultos também estão ingerindo xenoestrógeno. Você vai ver homens criando mamas, tendo bumbum igual de mulher, pelo excesso de xenoestrógeno. Mas vamos continuar na cozinha. Qual a panela que você usa? Se você usa panela de alumínio, com o esquentar do fogo, o alumínio libera, vai para o seu cérebro, dá Alzheimer. Se você usa panela de cerâmica, você está protegido. De todas elas que você pegar, se fizer panela de ferro, quando esquenta o ferro, libera, você pode ter doenças relacionadas com o aumento da ferritina, que é uma doença comum. Tem gente que tem predisposição à hemocromatose, é uma doença que o ferro deposita no fígado. Então, você tem que gastar um bom dinheiro para comprar os utensílios da sua cozinha, que você cozinha, que você põe no fogo, tem que ser de cerâmica, porque você nunca vai ter problema. Esse teflon que você usa aí, essa frigideira de teflon, quando esquenta a 270 graus centígrados, libera teflon. Esse teflon entra no seu corpo e tem a mesma estrogenicidade que a mamadeira tem no micro-ondas. Então, vê qual utensílio que você está usando. Qual óleo que você cozinha. Quando você vai no supermercado todo mês fazer compra, o que você compra lá, hein? A sua avó não comprava, ela matava o porco em casa. E ela guardava, e lembra como é que ele era guardado? Numa lata, e ali ficava a gordura, os pedaços. Ela usava a gordura, reusava a gordura sem problema nenhum. Você pode usar e reusar uma gordura de porco, por exemplo. Você nunca pode reusar uma gordura vegetal de girassol, de soja, de canola, porque no momento que você coloca na frigideira, como são ácidos graxos poliinsaturados, eles sofrem um processo de oxidação e de hidrogenação parcial. E eles já saem dali como veneno. Eles já vêm para a sua casa como veneno, porque se você não fizer hidrogenação parcial num óleo vegetal poliinsaturado, ele não dura 10 dias na gôndola do supermercado, ele fica rançoso. Para ele não ficar rançoso, a indústria alimentícia tem que hidrogená-lo. E nesse processo de hidrogenação parcial, cria uma coisa chamada gordura trans, que, para quem não sabe, é um antinutriente. Não é que não seja um nutriente, é um antinutriente. E, infelizmente, nós estamos ingerindo diariamente gordura trans. A lei brasileira diz o seguinte: se tiver menos de tantos miligramas de gordura trans por unidade, não precisa falar que tem gordura trans. Aquela sua fábrica, seu biscoito favorito, que vinha 50 biscoitos numa caixinha, e hoje você compra a mesma caixinha, vem 100 biscoitos, só pela metade do tamanho, ao invés do que era antes, está dentro da lei. O que eles fizeram? Se eles deixassem o biscoito maior, por unidade, agora eles tinham que escrever na caixa, com gordura trans. Como eles agora, ao invés de te dar 50 biscoitos, te dão 100, eles têm a metade do diâmetro do outro, metade da área do outro, melhor dizendo. Aí o que acontece? Por unidade. Agora não é obrigado a dizer que tem gordura trans. Então, o fato de você ler o que está lá não te ajuda muito, porque você vai ver lá que não tem gordura trans. É a mesma coisa que você faz com o seu azeite de oliva. O seu azeite de oliva que você compra, pela lei brasileira, pode misturar soja. Se você puser 15% de azeite de oliva e 85% de soja, você é produtor de azeite de oliva, você pode dizer que aquilo é azeite de oliva. E na realidade não é. O azeite de oliva, para ser bom e ter as propriedades que você conhece, ele tem que ser extra virgem, ele tem que ser prensado a frio, parece pleonasmo, mas não é, tem uma distinção aí. Ele tem que ser em vidro, ele não pode ser em lata, porque lata libera metal pesado, e ele tem que ser em vidro escuro, porque azeite e luz são inimigos. Se você deixa um azeite de oliva
num vidro transparente, numa gôndola de supermercado, e aquela luz batendo ali, 18 horas por dia, aquilo ali oxida, então já não serve mais. Então você imagina o que é interessante. Quando você procura um azeite extra virgem, prensado a frio, em vidro escuro, provavelmente você vai ter que gastar um bom dinheiro comprando um azeite importado que custa R$ 54 a garrafa, ou mais, se eu não estou atualizado. Entendeu? Então é muito importante você entender esses detalhes. Você deve estar pensando assim, quais são os melhores alimentos que eu posso ingerir? Bom, o melhor alimento que tem no planeta Terra chama-se leite materno. Nada chega perto. Só que não está disponível para vender. Tá? Se tivesse, seria uma beleza. Aliás, na Europa, existe um mercado negro de leite materno, para você ter uma ideia. O segundo o alimento melhor que tem no mundo chama-se ovo. Quantos anos você passou sem ingerir ovo? Aliás, muitos de vocês não ingerem até hoje. Tudo que a vida precisa está ali, é bem empacotado, só que falaram para você que aumenta colesterol. Mentira. Aumenta colesterol se você fritar em canola ou em girassol. Mas batatinha também, frita em canola ou girassol ou soja, aumenta o colesterol. Mandioquinha também frita em canola, girassol, soja, aumenta. Então, você comer o ovo frito num óleo vegetal, você pode aumentar o colesterol. Mas se você ingerir o ovo cozido, o ovo pochê, é o contrário, até baixa colesterol. Eu já ingeri hoje 6 ovos. Eu ingiro 3 ovos no café da manhã e 3 ovos no lanche da tarde. Só que eu faço hoje o seguinte, eu já nem como a clara mais, porque clara é albumina. Eu não estou muito interessado em tanta albumina. Eu parto e só como a gema. Eu como 6 gemas de ovos por dia. E o meu colesterol é abaixo da média. Aliás, se você ingerir, você vai ver que seu colesterol vai, inclusive, baixar. Você deve ter visto recentemente, a revista Veja fez a capa e o Departamento de Agricultura americano teve que dar a mão palmatória e dizer, ó, realmente, ovo é um dos melhores alimentos que existe. E é verdade, é um dos melhores alimentos que existe. Outra coisa interessante, que no meu tempo está acabando, eu preciso responder as suas perguntas, é você fazer alimentos fermentados. É muito interessante. E você tem que aprender a tirar os agrotóxicos dos alimentos. Porque o Brasil, em 2000, era o 7º colocado em agrotóxicos no mundo. Hoje, 2015, nós somos o número 1. Per capita, o Brasil é o país que mais usa agrotóxicos no mundo. Então é difícil hoje você comprar qualquer alimento em qualquer lugar que não tenha agrotóxico. E existe um processo onde você consegue tirar grande parte da atrazina, que é um agrotóxico muito deletério. Você vai para você pega 5 ml de tintura de iodo a 2% e coloca em 1 litro d'água, coloca o que você tem lá, as frutas e as verduras que você vai comer no dia, tampa, porque tem que ficar no escuro para não oxidar, espera por 1 hora, por isso que é 5, 2, 1, 1, guarda o número 5.211. 5.211. 5 ml de tintura de iodo, que você compra na farmácia da esquina, a 2%, para cada litro, 1 litro, por 1 hora. Depois aquilo ali você tira os vegetais, as verduras dali, relava eles, lava eles novamente, e aquela água que está ali, você joga lá fora, que ela está cheia de atrazina, que é um dos agrotóxicos que mais prejudica. Então, com isso, você consegue não fazer uma coisa orgânica, porque o alimento orgânico